Seja muito bem-vindo ao programa Arquitetando com Você, aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e hoje estamos com um convidado muito especial, que é o Marcos, um dos idealizadores e fundadores do HBC. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando com o seu público, né, e falando um pouquinho mais sobre esse conceito da construção saudável. Sim, fico muito feliz. Eu já trouxe aqui no programa algumas teorias referentes nessa questão da construção saudável, mas hoje o objetivo é realmente que a gente possa aprofundar um pouco mais para que quem esteja nos assistindo possa entender e conhecer melhor, né, a importância da preocupação em relação à saúde dentro da construção. E para a gente poder começar então essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da história do HBC. Pode ser? Lógico, com certeza. Então, o HBC é o Health Building Certificate, tá? É uma entidade privada que nasceu aqui no Brasil em 2014, né, através de vários estudos que foram desenvolvidos através da geobiologia da construção, né, onde a gente tem como propósito trazer os impactos que uma construção pode promover na saúde das pessoas. Né? Então, em 2014, a gente criou o HBC, definimos todos os parâmetros de saudabilidade que a gente vai conhecer hoje no programa, né, para poder orientar o mercado a como projetar, construir de forma mais saudável. Né? Então, ele foi fundado em 2014 com o Alan Lopes, que é o fundador do HBC, ele é um geobiólogo, né? E hoje eu atuo como CEO do HBC no Brasil. Né? O Alan, em 2017, acabou indo para os Estados Unidos, onde está hoje a nossa matriz, né? Lá nos Estados Unidos, está em Los Angeles. Então ele coordena o trabalho feito lá e a gente coordena o trabalho aqui no Brasil, né? Porque o conceito acabou se expandindo pelo mundo todo. Hoje nós temos aí cerca de 450 profissionais, entre arquitetos, engenheiros, né? Especialistas como você, que passaram por esse treinamento, né? Entenderam um pouquinho mais esse conceito e ajudam nós a disseminar esse conceito pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho assim, eu falando um pouco da minha história, né, com a HBC. Eu sou arquiteta e designer, já me apresentei em um dos programas anteriores e mesmo durante a graduação eu sempre ficava na questão de preocupada com o bem-estar, né, preocupada com o espaço é um pouco mais saudável, mas eu nunca encontrava uma fonte realmente assim segura, né, de que eu pudesse me basear. E aí, em 2020, uma amiga me mandou, né, olha, vai ter essa aula aqui de introdução, fala sobre construção saudável. E eu fiquei, gente, eu acho que é isso que é o caminho, né, que eu tô buscando. E aí foi quando eu conheci, né, o HBC e realmente foi, assim, para mim uma virada de chave. Eu acredito que é um mercado que as pessoas ainda não conhecem tão bem, não tem essa noção do impacto que o espaço edificado pode ter na nossa saúde. E aí assim, eu me encantei e fiz o curso, né, em 2020 e esse ano novamente eu fiz, né, a renovação do certificado. Então eu acho que é uma área assim, que a gente pode crescer muito e quanto mais a gente estudar, eu acredito que é melhor até para a sociedade, né, que vai ter espaços cada vez melhores. E aí, falando sobre isso, né, a gente tem então, vocês, né, tem então o curso do HBC Pro, né, que foi esse curso que eu fiz. E aí, você pode falar pra gente então um pouquinho mais sobre o curso em si? Lógico, sem problema. Então, eu sou engenheiro civil, né, atuo há mais de 25 anos no mercado de construções sustentáveis, né. Acabei conhecendo o HBC também em 2017, quando eu acabei me especializando também nesse assunto. Né, antes eu tinha sido responsável por trazer a certificação ambiente para o Brasil de construções sustentáveis. E quando eu conheci o HBC, eu comecei a entender a importância, né, não só do impacto da construção no meio ambiente, que a gente tratava muito disso na questão da certificação LEED, certificação de sustentabilidade, mas o impacto das construções nas pessoas que vivem dentro da edificação. Né? Então, o curso do HBC Pro ele é um curso que qualifica os profissionais, né, que atuam na área, então os engenheiros, os designers, os arquitetos, né, os decoradores, em como fazer uma construção, uma reforma dentro de uma edificação, com o objetivo de reduzir esses impactos da construção civil sobre a saúde das pessoas. E aí a gente está falando de qualquer ambiente construído, pode ser o seu escritório, pode ser o local que você trabalha, o local que você estuda, o local que você mora. Então o conceito ele é aplicado a todas as tipologias de construção.
Né? Então, o curso de formação do HBC Pro ele é aberto a todos os profissionais que queiram conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Sim. E aí, a gente tem 12 aulas, que são aulas online, mas são ao vivo, tá? Onde a gente entra nas segundas e quintas à noite, 1 hora por dia, e vai falando sobre esses diversos temas que são abordados dentro da construção saudável. Então, hoje nós temos 12 capítulos que são abordados dentro da construção saudável, né? Uhum. A gente fala, começando pelo desenho arquitetônico, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da iluminação, né? O quanto a iluminação pode ser prejudicial ou não. Depois a gente trata a questão dos materiais da construção civil, a gente fala sobre projeto elétrico, fala sobre projeto hidráulico, né? Fala sobre a qualidade acústica dos ambientes, que também são fundamentais para melhorar a saúde das pessoas. A gente ainda fala sobre a questão do paisagismo, né? Hoje cada vez mais em voga aí a questão da biofilia, né? As pessoas trazendo a natureza para dentro dos ambientes construídos, e de fato isso é muito bom, né? Não só para embelezar os espaços, mas a natureza, né? As plantas, elas podem ajudar a purificar o ar, podem melhorar a qualidade do ar, né? Então elas regulam a umidade. A gente ainda fala da questão da sustentabilidade, que é sim um item importante, né? A gente já sabe que se a gente fazer uma construção sustentável, a gente está impactando menos o meio ambiente, e ao impactar menos o meio ambiente também a gente está melhorando a nossa saúde. Né? E o último capítulo que a gente aborda, ele fala sobre a manutenção saudável. Por quê? Porque não adianta nada você também projetar e construir com todo esse cuidado, se na hora de você operar o ambiente, você não tiver um cuidado em, por exemplo, escolher um produto de limpeza que você vai usar para poder fazer a limpeza. Né? Então isso começa na especificação do material que você vai colocar no seu empreendimento, né? No revestimento, e depois como você vai limpar aquele revestimento. Né? Então a gente olha todo esse ciclo da construção, então desde a fase do projeto até a operação do imóvel, para que ele possa promover saúde e bem-estar para as pessoas. Então esse é o nosso propósito. Então o curso, eles são 12 aulas ao vivo, né, que a gente entra online. Por que online? Porque dá a possibilidade das pessoas participarem de qualquer lugar do mundo. Né? A gente sempre tem alunos de fora do Brasil participando dos cursos também. Né? Então a gente já capacitou pessoas na Austrália, nos Estados Unidos, né, em Portugal, né, Nova Zelândia, na China. Então é legal, né, ver como esses profissionais estão indo pelo mundo e disseminando esse conceito. E aí, no final do curso, o aluno ele faz um exame de qualificação, né, sobre tudo que foi tratado no curso, e aí, quando ele tem mais de 70% de aproveitamento desse exame, ele recebe uma titulação de HBC Pro, que quer dizer profissional qualificado pelo HBC, que pode então ajudar as pessoas a fazerem construções saudáveis. O que eu gostei, né, assim, para mim, o que foi melhor em relação ao curso foi a questão de a gente ter parâmetros, né? Então a gente tem a lista, né, onde tem todos os tópicos que a gente vai abordando e vão sendo explicados a importância de cada um, mas é sempre uma coisa medida, né? É um valor ali de referência, não é um achômetro. Aqui eu olhei e eu, Marina, acho que tá bom, e aí o Marcos chega e acha que tá ruim, e aí assim, eu tenho um valor que eu me baseio, né? Então isso traz, na minha opinião, né, uma segurança para mim, profissional, que estou desenvolvendo o ambiente, então se está dentro do parâmetro vai estar bom, traz uma segurança para o meu cliente, que não é um especialista da área, mas tem ali aquele valor de referência, como você falou, né? Foi feito todo um estudo para se ter o certificado. Então o cliente, ele pensa, poxa, tem uma segurança, né? Eu tenho um valor de referência. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque em algumas áreas a gente ainda vê muito disso. Eu acho que vai ficar bom, né? E aí outro ponto para mim também que o HBC entra é a questão de estética, né, de beleza, porque infelizmente na arquitetura muitas coisas a gente ainda vê assim, a arquitetura é bonita, esse espaço tá bonito, mas uma coisa que para mim durante a faculdade que ficou muito clara era isso, não adianta ser bonito e não ter uma ventilação, não ter uma iluminação, tanto que assim, para mim a cadeia, que é a cadeia de conforto, né, que eu tive na faculdade, foi uma das mais importantes por conta disso. E aí quando chegou no curso Pro, né, eu fiquei, gente, é isso, não adianta, eu posso usar um material bonito
que vai ser saudável e eu posso ter um similar a ele que não vai ser tão bom, né? E aí essa preocupação realmente com a nossa saúde, porque isso impacta em todas as áreas da nossa vida e por longos anos, né? Então, como um profissional que fez o curso, eu acho que esses valores de referência dão uma segurança, né? Para que a gente consiga trabalhar ali mais assertivamente no projeto, né? E aí, você até comentou, né, que a gente tem vários tópicos, né, são 12 tópicos, né, que a gente aborda durante as aulas, né, e que aí cada um deles a gente vai falando de um assunto diferente. E aí eu pensei da gente trazer assim, porque igual eu falei, tem os valores de referência para iluminação, por exemplo. Mas o que isso realmente impacta na vida de quem está vendo? Porque pelo menos uma situação que eu passo hoje com os meus clientes eu vou explicar para eles o conceito, né, de um ambiente mais saudável e eles ficam, mas para que isso? Sabe? Para que eu preciso ter iluminação natural? Por quê? O que isso vai me trazer de benefício? Então, explicar um pouquinho mais, né, de alguns tópicos, aí você pode escolher algum que você queira, pra gente abordar um pouquinho mais profundamente, para quem tá vendo ver o sentido da coisa, né, por trás. Legal. Então, todos esses parâmetros estão declarados dentro do que a gente chama de lista azul, né, que tem o detalhamento de todos os parâmetros. Esses parâmetros, como você disse, eles não foram criados por acaso, eles são embasados cientificamente em estudos de diversos especialistas que fazem parte do nosso Comitê Técnico de Certificação, que definiram aqueles tópicos como tópicos importantes para a saúde das pessoas, né? E aí, aproveitando o seu gancho, inclusive, falando de iluminação, né, a gente fala lá que é fundamental que todos os ambientes, né, pelo menos 70%, 90% dos ambientes, tenham luz natural. Sim. E por que é importante você ter luz natural? Porque luz natural é vida, é saúde. Se a gente for recordar lá no início da pandemia, lá na Itália, houve aquele estudo que mostrou, né, que as pessoas que tinham mais vitamina D no corpo eram as pessoas que estariam melhor contra o vírus. E vitamina D é o quê? É sol, é luz natural. Você precisa todo dia ter o sol, basta você ter 10 minutos pela manhã, né, 10 minutos ali no almoço, é suficiente para que você possa promover o ganho de vitamina D e você tenha uma imunidade mais alta. Então, são itens que estão diretamente relacionados à saúde das pessoas, né? Um exemplo, a gente tem hoje a norma brasileira que fala que numa estação de trabalho você tem que ter 500 lux, né, na estação de trabalho. Lux é o índice que mede o quanto de luz tem sobre aquela estação de trabalho. O HBC trabalha com 600 lux. Mas por que vai além do que a norma pede? Porque você atender a norma é para não te deixar doente, a gente quer que você fique mais saudável. Então, a gente aumenta um pouco mais esse fator para a estação de trabalho. É um local de trabalho minucioso, por exemplo, a pia de cozinha, onde as pessoas estão lá colocando alimentos fininhos, né, uma relojoaria, onde o pessoal está mexendo ali com joias fininhas. E aí você precisa de uma cuidado melhor. Então, nesse ambiente, a gente trabalha com pelo menos 900 lux. Então, é isso que vai definir os parâmetros do HBC. São tópicos que foram estudados para que promovam mais saúde e bem-estar para as pessoas. Né? Falando de um outro tópico, por exemplo, hoje um dos maiores problemas que a gente tem na humanidade hoje é a depressão. Né? As pessoas estão cada vez mais se isolando e as pessoas estão ficando doentes. Né? Então, quando a gente fala em desenho arquitetônico, a gente fala em projetar ambientes que promovam convivência entre as pessoas. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto do quarto do meu filho, eu não vou fazer no quarto do meu filho um local para ele pôr videogame, para ele pôr televisão, para pôr meu bar, para pôr tudo. Por quê? Porque senão ele vai ficar o dia inteiro dentro daquele espaço e não vai conviver com as outras pessoas. Né? E o pai ou a mãe sabe isso tudo também só de olhar no rosto. Agora, se você não consegue mais conviver com as pessoas, isso vai deixar as pessoas mais deprimidas. Né? E, infelizmente, os nossos jovens estão se matando dentro de casa. Né? Eu estou projetando um exemplo no escritório. Então, por que não colocar no andar de escritório a copa e no andar de baixo os banheiros? Você força naturalmente as pessoas, mesmo sem querer, caminhar de um lugar para o outro durante o dia, você tira as pessoas desse sedentarismo. Interagir, né? Isso vai promover mais pessoas, né? Interagir entre elas. Então, são muitas coisas bacanas que tem dentro desses parâmetros que vão levar a uma saúde e bem-estar melhor das pessoas. Né? Então, acho que tudo isso faz parte, tudo isso é legal. E muitas vezes, é o que a gente está falando, são
boas dicas e diretrizes para que você possa promover ambientes mais saudáveis. Né? Às vezes é uma coisa simples, né? Abrir a janela vai trazer mais saúde? Lógico que vai. Então, sim, a ventilação natural é fundamental também. Né? Então, por isso que a gente tem um capítulo que fala em qualidade do ar. Por quê? Porque a gente sabe que hoje 70% dos ambientes empresariais do mundo todo, de acordo com o OMS, são locais enfermos, ou seja, as pessoas vão trabalhar até o seu local de trabalho e ficam doentes, porque o edifício está doente. E como eu melhoro essa condição, ventilando esse ambiente, né? Se eu trago ventilação natural, eu melhoro a qualidade do ar, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, é muito pior dentro dos ambientes fechados do que lá fora. Sim. Porque a gente pode achar, não, lá fora tem poluição, o ambiente, o ar é pior. Não. O ar dentro dos ambientes é muito pior do que lá fora. Muitas vezes está pior. Está sendo renovado o tempo todo. Né? Então, são coisas bacanas que a gente tem aí dentro do processo de gestão que vale a pena a gente entender um pouquinho. Né? Por exemplo, a gente tem um outro item que fala de desenho, no capítulo desenho arquitetônico, que é justamente a questão do turismo, né? A gente não tem ambientes monocromáticos. Sim. Se a gente for ver, né, nenhum projeto dos hospitais hoje são tanto como eram antigamente. Você tem ambientes mais bem decorados, mais bem iluminados, né? Porque isso promove mais saúde mesmo. Antes a pessoa ia para o hospital, acho que não tinha lutar. Hoje não era mais para passar em dia, 2 dias, se recuperar e voltar para casa. Sim. Então toda essa ambientação, né, tudo isso faz parte de promover mais saúde e bem-estar das pessoas. Né? Então a lista azul ela vai dando todos esses parâmetros, né, do que seria importante para que a gente possa ter uma qualidade ambiental, uma qualidade melhor nos ambientes construídos. Né? Lembrando aqui de um outro capítulo muito simples que as pessoas às vezes não observam. Por exemplo, instalação hidráulica. Né? A gente fala em projeto de instalação hidráulica, a gente promove que não se usa o tubo de PVC. Por quê? Porque o tubo de PVC marrom, que é mais comum que todo mundo tem, pode liberar dioxinas na água que vai causar o câncer das pessoas. Então, se a gente pode usar um tubo inerte, a gente vai promover a utilização desses tubos inertes. Né? Para quê? Para melhorar a qualidade da água que está sendo distribuída dentro dos ambientes, ali para as pessoas. Né? A gente mede até o pH da água que está sendo na torneira, no lavatório. Por quê? Porque o pH que a gente recomenda ele tem que estar entre 7 e 9. Porque o pH do nosso sangue é em torno de 7,3, 7,4. Se todo dia eu tomo, né, uma água com pH 10, isso vai nos deixar doente. Por quê? Porque o nosso corpo vai precisar corrigir esse pH. Regular. E para corrigir o pH, ele começa a tirar cálcio dos ossos, isso vai te dar osteoporose. Então, se eu posso entregar uma água dentro do pH mais neutro, eu preciso fazer isso. Né? Então, são dicas importantes que a gente tem aí dentro da lista azul, que vão orientar como você projetar e construir esses ambientes. Você fez um comentário sobre a questão até da tubulação hidráulica, né? E eu lembrei de uma das aulas quando a gente fez, onde o Alan comentou de, por exemplo, eu não ter a cabeceira da cama numa parede onde está passando também, né, a tubulação por conta de ruído. E atualmente, né, na casa do meu namorado, a cabeceira dele fica exatamente numa tubulação, né? Ele se mudou recentemente. E aí, foi assim, uma das primeiras coisas, eu fui um dia, tava dormindo, gente, mas meu sono foi muito ruim, eu não acordei bem, e aí no dia seguinte eu comecei a reparar que quando o pessoal tava na cozinha lavando louça, era exatamente o barulho ali, e que aí quando eu fui dormir, às vezes o vizinho de cima, o vizinho, né, ligava a torneira, então o movimento da água, eu fiquei, gente, olha aí, tô vivendo agora na prática aquilo, né, que foi falado na aula. Que assim, vai impactando. Então eu fiquei, gente, isso se pra mim em uma noite já, né, fez diferença, pensa ali todo dia, né? E outro ponto que você falou também, questão da norma, né? Que a gente tem a norma tem um parâmetro, a gente tem normas em relação à iluminação, tem normas em relação à abertura de janelas, mas a norma, ela sempre trabalha no mínimo, né? E a gente não quer viver no mínimo, a gente quer sempre um pouquinho a mais, porque o mínimo, ele é assim... Não é o ideal, né? A gente quer viver com um pouco mais de conforto, a gente quer estar mais saudável, então a norma ela traz ali só para você não passar mal, digamos assim, mas a gente não quer não passar mal, eu quero estar bem, eu quero viver bem, né? Marcos, agora então a gente vai dar um intervalo, vamos fazer uma pequena pausa e já a gente volta com o programa, tá bom? Até mais!
Seja bem-vindo de volta ao programa Arquitetando com você aqui na TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e hoje a gente está aqui com o Marcos, que é o CEO do HBC aqui no Brasil. Marcos, vamos voltar então ao nosso programa. No bloco passado a gente falou então dos tópicos da certificação, né, e a importância de cada um deles para a nossa saúde, né? A gente falou um breve apanhado. E aí, para começar agora esse bloco, eu estava pensando a gente falar sobre os tipos de certificação, porque como a gente comentou, eu sou uma profissional certificada, né? Mas eu também posso certificar o projeto, construção, enfim. E você pode falar para a gente um pouquinho mais das certificações, como elas funcionam? Lógico, com certeza. Então, a gente acaba atuando em toda a cadeia da construção civil. Então, a gente certifica o profissional, né, que é o HBC Pro, que a gente comentou no curso aí no primeiro bloco, e depois a gente certifica os produtos que são saudáveis, porque isso facilita a colocação desses produtos no mercado. Então, quando você vai escolher, por exemplo, um impermeabilizante, você pode escolher um impermeabilizante que já foi certificado pelo HBC, porque você sabe que aquele produto ele é atóxico, ele não vai fazer mal à saúde das pessoas, né, não vai poluir a qualidade da água. Então, a gente tem os produtos que são certificados, né, isso facilita o trabalho dos profissionais na hora de escolher esses produtos, tá? Se vocês entrarem no site do HBC, hbcertificate.com, vocês conseguem ver todos esses profissionais que são certificados, produtos certificados, e aí a gente certifica também o projeto, né, para garantir que o projeto foi feito dentro desses parâmetros que a gente comentou no bloco 1, né, e aí a gente começa a olhar se o projeto está atendido ok e emite o certificado. E aí, quando a obra é concluída, a gente emite o certificado de certificação concluída. Então, a certificação de obra concluída, ela cancela a certificação do projeto. Até então era um projeto que agora passou a ser uma obra, e a gente faz então a auditoria nessa certificação para verificar se de fato era saudável. E aí a gente vai entrar nesse imóvel e vai fazer todas as mensurações que a gente comentou. Eu vou medir quanto que tem de campo eletromagnético dentro do ambiente, vou medir qual que é o pH da água, vou medir qual que é o ruído que você tem dentro dos ambientes, para que a gente possa emitir o certificado para o empreendimento construído. Ah, mas é só esses casos? Não. A gente também tem empreendimentos que são existentes e podem estar doentes. Então a gente certifica também obras construídas. Então a gente vai até o local, né, como um médico da edificação e faz toda essa análise dos parâmetros de saudabilidade do ambiente. E aí a gente identifica, aqui você está com problema de acústica, você está com problema de iluminação, você está com problema de campo eletromagnético, e aí a gente dá a receita para o cliente, o que ele precisa fazer para corrigir aquele problema para que o ambiente se torne mais saudável. E aí ele faz essas correções e a gente volta e emite o certificado do ambiente construído, da dedicação pré-existente. Né? Por quê? Porque a gente atua muito, né, nessa coisa, não só na construção nova, mas nas edificações existentes também. Então, basicamente, são os 4 tipos de certificação que o HBC emite. Tá? O do profissional, do produto, dos empreendimentos novos, né, e dos empreendimentos existentes. Tá? Então, são essas as certificações que a gente tem aí e que acaba atuando em toda a cadeia da construção civil. E eu acho assim, a dos produtos para mim é uma que eu vejo muito importante, porque é aquilo que a gente comentou. Às vezes eu faço o projeto todo certinho, considerando todos os pontos ali que a gente estuda na lista azul, executo meu edifício certinho e aí depois eu venho e uso um produto que é inadequado, uso um produto que aí ele vai atrapalhar, né? O edifício em si está colaborando, mas aí o produto não colabora, que é um ponto que às vezes a gente não pensa, né, muito. Ah, não, é a construção. Não é só a construção. O que você está usando também vai impactar, né, na sua saúde. Sim, essa questão da operação é muito importante, né? A gente costuma fazer muito nessa visita nos ambientes em operação para identificar porque as pessoas não estão dormindo bem aqui, porque as pessoas estão tendo problema de saúde. Né? E hoje a medicina do estilo de vida, ela trabalha 4 pilares que são fundamentais para a saúde das pessoas. Primeiro é a mente. Será que sua mente está bem? Se a mente não estiver bem, isso vai te deixar doente. Sim. Então, quando o médico identifica algum problema da mente, ele fala, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo para tratar isso, que é isso que está te deixando doente. Bom, se não é na mente, o médico vai te perguntar, e aí, quantas horas de atividade física por semana? Né? A gente sabe que as pessoas são sedentárias e vão ficar doentes, então você tem que se exercitar, e aí ele pede para que você procure, né, uma academia, um profissional especializado, né, para você poder fazer uma atividade física adequada. Se não é na atividade física, a terceira pergunta que a gente faz é em alimentação. Qual o tipo de alimentação que você tem?
porque isso também pode deixar as pessoas doentes. Sim. E se não o problema da sua saúde não está nem na mente, nem na alimentação, nem na atividade física, ele já te pergunta aonde você mora, aonde você estuda, né? Onde você trabalha, como é esse local? Porque eles já sabem que um dos maiores fatores de problema de saúde das pessoas é o ambiente construído. E aí vai procurar pedir para que você procure um profissional qualificado, a HBC Pro, para te ajudar a dar uma melhorada nesse ambiente construído que você vive. Porque isso pode sim estar te deixando doente. Então isso que é fundamental. O importante aqui dos nossos profissionais que são qualificados para isso. Eu acho que esses 4 pilares é muito bom a gente trazer, porque às vezes a pessoa, igual você até comentou no começo, né? Às vezes a pessoa tá ali entrando num quadro depressivo e ela, digamos, não tem nada externo que esteja impactando, mas às vezes é o ambiente dela. Então você chega no médico e você, eu tô começando com esse quadro depressivo, mas você tá com a sua vida familiar estável, você tá com a sua vida profissional estável, e aí você tem que investigar. E aí às vezes é o espaço que você tá, né, vivendo ou que você tá trabalhando, que não tá sendo um espaço que tá favorecendo para sua saúde. Pode ser um espaço que tá com excesso de ruído, uma iluminação inadequada, né, uma ventilação. E aí, às vezes os clientes, pelo menos nem sempre, eles têm essa ligação direta, né, de que a arquitetura impacta. Não, a arquitetura, mas o meu espaço é bonito. Tá, mas seu espaço é bonito, mas ele tá sendo bom para você, porque só ser bonito não quer dizer que vai ser bom, né? Então, eu acho que assim, o HBC para mim abriu muito esse olhar de me preocupar com realmente o indivíduo, não é só estar bonito. Eu preciso realmente analisar se aquilo está sendo bom e funcional, né? Até mesmo a questão da operação, né, que a gente comentou, que a gente analisa, a gente vê numa dessas visitas que a gente fez, né, chegou na casa de um cliente nosso, que o casal estava tentando ter filho há mais de 3 anos, né, tinham feito tratamento, tudo, e não conseguiam engravidar. E aí a gente fazendo essa análise, a gente olha os produtos de limpeza que estão sendo utilizados dentro daquela operação para fazer a limpeza. E a gente chegou na sauna, tinha um produto de limpeza que eles utilizavam, que tinha uma das substâncias chamada nonoxinol 9. E o que é o nonoxinol 9, para vocês saberem? É um espermicida usado na fabricação de camisinha. E estava dentro do produto de limpeza que eles usavam para poder fazer a limpeza do local. E aí imagina, tudo começava ali na sauna e tal, a pessoa não começa a conseguir engravidar. Talvez aqui está o problema da sua esposa não conseguir engravidar, então vamos jogar fora. Aí o cliente falou, não, pelo amor de Deus, vamos jogar fora isso já urgente. Jogou fora e olha a coincidência, depois de 3 meses eles entraram em contato com a gente, super felizes porque a esposa não tinha ficado grávida. E como você vai imaginar que o produto de limpeza era um grande vilão de tudo isso? Da história. Né? Então por isso que é importante a gente conhecer o que a gente está utilizando, né? Isso daí pra mim foi um exemplo assim, fantástico, não conhecia esse exemplo e assim, é realmente impactante, né? Às vezes a pessoa tá ali numa situação e é o produto que ela tá usando, né, e assim, tenho certeza que eles nunca iriam pensar nisso se vocês não estivessem indo lá, né, eles poderiam pensar na alimentação, poderiam pensar em genética, poderiam pensar em outras 1000 coisas e não no produto que está sendo utilizado. Então essa análise, né, do que a gente está usando, eu acho que ela é muito importante. E aí a gente falou então um pouquinho dos certificados que existem e imagina assim, tô com um cliente e ele fala, ok, quero que minha casa tenha a certificação. Como que funciona, né? Como que é a cadeia para que isso aconteça? Então, qual que é o ideal no processo como um todo? É esse cliente entrar em contato com um dos nossos profissionais, né, no caso vocês que foram qualificados para isso, e aí ele entrando no nosso site ele consegue escolher os profissionais por região, que eu quero um profissional em Brasília, quero um profissional em Curitiba, quero um profissional em Florianópolis. Então ele consegue entrar lá, de repente está mais próximo, facilita, né, esse processo como um todo. E aí esse profissional é então contratado para dar essa consultoria, né? Ou para desenvolver o projeto, ou para poder ajudar um outro cliente que fez o projeto, de como ele pode melhorar aquele projeto com foco em saudabilidade. E aí é feito então um diagnóstico de viabilidade da certificação, né, em cima do projeto que foi ali elaborado, aquele projeto conceitual, preliminar e tal, né, e aí ele sai com o resultado desse diagnóstico, entendendo como que ele está em cada uma desses 12 capítulos que a gente comentou no primeiro bloco. E aí ele sabe, o que eu preciso fazer para melhorar a instalação hidráulica, o que eu preciso fazer para melhorar a instalação dos meus projetos elétricos,
O que eu preciso fazer para melhorar a acústica do meu ambiente? Então, o construtor ele vai dar essas dicas. Aí, cada um dos seus projetistas, especialistas naquele assunto, vai fazer o ajuste necessário para que você possa depois ter o processo de certificação validado. Aí esse projeto vai ser desenvolvido, ele foi corrigido, aí esses documentos são enviados para o HBC, e aí o nosso comitê técnico de certificação analisa os projetos e fala, ó, do jeito que o projeto está, ok, ele vai ser certificado no nível A, ou nível B, ou nível C, que são os 3 níveis de certificação que a gente tem. Né? Aí o cliente fala, legal, gostei, então vamos dar sequência. Aí inicia-se a fase de obra, ele vai estar acompanhando essas obras, né, para que tudo que foi projetado ali seja realmente executado na obra. É importantíssimo, né, para não fugir ali. E no final, quando a obra estiver concluída, ele vai de novo chamar o HBC e falar, ó, beleza, concluí a obra aqui, de acordo com o que foi projetado. Aí o HBC vai até o local e vai fazer todas as medições desses parâmetros em loco. Como a gente disse no começo do programa, né, tudo isso é mensurável. Eu vou medir, né, o quanto que eu tenho de ruído no ambiente, qual que é a qualidade da água que está sendo entregue, se foi usado um tubo de PVC ou não foi utilizado. Né? Então a gente faz essa auditoria em loco, né? E caso tudo esteja já ok, a gente emite o certificado do ambiente construído. Isso é fundamental. Né? A gente tem outras certificações hoje de saudabilidade no Brasil, que vieram dos Estados Unidos, que eles não fazem essa medição em loco. Então, quer dizer, o papel aceita tudo, mas será que o papel depois foi feito da forma que foi feito? Sim. E será que ele performou da forma que tinha sido projetado? Então, essa auditoria final é fundamental para que eu possa entregar de fato para o meu cliente um ambiente que vai fazer ele mais saudável e mais feliz. Então, esse é o processo de certificação das construções novas. Quando é um prédio já existente, né, um escritório já existente, uma clínica, uma escola que quer ter uma certificação de saudabilidade, a gente vai até esse local, faz as medições preliminares do ambiente, né, e aí identifica o que está ok, o que está ruim. Ah, o que está ok, beleza. O que está ruim, ele vai ser feita uma correção para que ele possa depois ser refeita essa medição para garantir a saudabilidade dos espaços. E aí a gente volta no final, está tudo concluído, tá? Fazemos as medições e emitimos o certificado de saudabilidade daquele espaço que foi então reformado ou ajustado para atender aos parâmetros de certificação. Então, ele é muito simples, né? Mas ele precisa desse conhecimento embarcado para ajudar e facilitar o processo. Então, por isso que o papel dos profissionais qualificados é importante para ajudar esse cliente final, né, a incorporar esses parâmetros todos de saudabilidade nos seus espaços. Sim. Eu acho interessante que essa questão do certificado tem como se fosse o pré, né, do projeto, olhar aquela primeira análise, e o pós, porque é justamente isso que você falou, às vezes no projeto, o projeto tá lindo, né, mas na hora de execução podem surgir problemas, pode ter alguma coisa que inviabiliza ser feito 100%, porque é muito difícil a gente conseguir pegar um projeto e executar assim 100% fiel, mas é preciso saber se ao final, né, eu conseguir manter ali um padrão de qualidade, porque o cliente fez um projeto, tem uma expectativa do que vai ser feito, e aí chega na obra e é tudo feito de outra forma, tudo desanda. Isso não pode acontecer, né? Então, isso até serve para uma forma de fiscalização ali, de que, ok, a gente conseguiu seguir e deu tudo certo. E aí vocês têm alguns projetos, né, aqui que já tem esse certificado. E aí eu pensei da gente abordar alguns de áreas diferentes para que as pessoas vejam que a gente consegue aplicar, né? Que é aplicável, não é uma coisa assim extraordinária que a gente não consegue executar. E aí você pode falar para a gente alguns projetos que vocês têm essa certificação aqui? Lógico, com certeza. Eu escolhi aqui alguns projetos até para o pessoal entender que o conceito é aplicado em todas as tipologias, mas tem um pouco de projetos de cada tipologia, né? Então a gente vai começar aqui pelo edifício Kadoshi. Esse edifício ele foi construído ali em Nova Lima, do lado de Belo Horizonte, onde o próprio slogan do edifício era Kadoshi, saudável é viver aqui. Então a construtora, né, a incorporadora teve isso desde o início, né, do conceitual do projeto, incorporando esses critérios de saudabilidade no projeto. É um prédio residencial, né, que foi lançado lá em 2017, né, e ele foi vendido o prédio inteiro em 2 finais de semana, porque tinha muito isso que o público busca hoje. As pessoas estão buscando cada vez mais saúde e bem-estar. E se você entrega um empreendimento que também tem essa mesma preocupação do seu cliente, lógico que ele vai aumentar a velocidade de venda, ele vai valorizar o seu empreendimento.
Então foi um empreendimento super legal, onde eles tiveram muito essa preocupação, toda a campanha publicitária do edifício, eles trabalham muito forte isso. Aqui a gente está falando do projeto da sua cozinha. Aqui no projeto da sua cozinha, você vê que aqui em cima da pia tem um espaço que tem as floreiras, onde aqui você vai poder plantar a sua alimentação saudável, você tem a sua cebolinha, a sua hortelã, né, para você fazer a sua alimentação do dia a dia. Interessante. Né? Aqui no quarto, você pode ver, a gente não tem fiação passando por debaixo da cama. Por quê? Porque isso faz mal para a sua saúde. Então, eles foram explorando esses itens da lista azul na própria campanha publicitária. Então, quando o edifício foi lançado, ele rapidamente foi vendido. Então, ele foi certificado na fase de projeto, nível B, em 2015. Né? Em 2019, ele foi concluída a construção, entregue, e foi certificado também em nível B. Quer dizer, tudo que ele projetou, que ele prometeu, tudo que ele entregou, né? Sem fazer essas alterações. Então, esse é um empreendimento que é muito legal, que é um empreendimento residencial, tá? Foi certificado projeto em 2015 e a obra concluída em 2019. Ótimo. Tá? Um outro projeto que eu queria acompanhar com vocês aqui é esse projeto da Casa Light. Tá? O projeto da Casa Light, ele é a base da casa do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubem, que a gente está certificando lá no Rio de Janeiro, e ele foi montado na Casa Cor São Paulo 2019. Tá? É um projeto do arquiteto Duda Porto, do Rio de Janeiro, que o Duda sempre trabalhou muito forte nessa questão, nessa essência da construção, onde o menos é melhor. Você não precisa ter grandes áreas para poder ser um ambiente agradável. Aqui nesse projeto, como você tem de luz natural entrando em todos os ambientes, né? Você tem um sistema de ventilação cruzado excelente para promover essa saudabilidade. E aí você tem aqui a mistura de elementos naturais, né? Você tem a madeira no teto, as pedras naturais nos revestimentos, né? Toda uma preocupação que é muito interessante. Então você vê, é um projeto que foi certificado em 2019, né? Um projeto modelo, que depois foi construído, agora a gente está finalizando a construção da casa lá em Membeca, no Rio de Janeiro, né? Onde eles vão usar essa casa como uma casa saudável também. E o Bruno comentou, ele ficou muito feliz quando ele conheceu esse conceito da saudabilidade, porque ele é uma pessoa preocupada com a saúde da esposa, dos filhos, né? Sim. Então eles terem um ambiente que promova a saúde e bem-estar fazia toda a diferença para eles. Por isso eles optaram por buscar essa certificação também da Casa Saudável. Tá? Um outro projeto que eu vou comentar com vocês é uma outra casa da arquiteta Bia Gadia, né? A Bia é uma arquiteta lá de Barretos, ela faz muito projeto para hospitais, Hospital do Câncer de Barretos, ela fez alguns projetos para hospital. E quando ela foi construir a própria casa dela, ela também levou esse conceito para a sua edificação. Então você vê aqui uma casa super bem arejada, super bem iluminada, né? Trabalhando muito bem essas questões aí do paisagismo dentro da casa, porque, como a gente falou, além de ele embelezar o ambiente, ele promove uma melhoria da qualidade do ar, a regulação da umidade, né? Barretos é uma região quente, então ele promove um ambiente mais agradável também. Então você tem toda uma preocupação voltada para esse projeto também, né? Então, o projeto de uma casa unifamiliar, tá? Que é super interessante, para vocês verem o conceito aplicado aí a essa edificação. Tá? Depois eu trago aqui um projeto do CalCowork, né? Essa é uma rede de escritórios que a gente tem aqui em São Paulo, em Santa Catarina, que você vê aí pelas imagens, né? O escritório aqui de Joinville, o escritório da BRIN em São Paulo, você vê o quanto é gostoso, você está num ambiente que foi pensado em ser saudável. Então as pessoas produzem melhor, as pessoas são mais produtivas, né? As pessoas são mais felizes, porque estão em ambientes que foram pensados para promover saúde e bem-estar. Não é só esteticamente, né? Não é só esteticamente bonito, tem a questão da saúde. Exato, então você vê a questão da iluminação artificial muito bem trabalhada, né? A escolha dos materiais, você vê que nem o ambiente é monocromático, são todos ambientes coloridos. Isso faz com que as pessoas se sintam melhor dentro desses espaços. Né? Então, todos os escritórios da rede CalCowork no Brasil, todos são certificados pelo HBC também. Aí você teria algum pra gente de hotel, pra gente finalizar as apresentações dos projetos? Ou algum... Vou mostrar também para vocês. Deixa eu só concluir aqui. Tá, claro. Que eu separei. Legal, esse é um outro case, o Aventura Park Square, é um empreendimento que a gente certificou lá em Miami, nos Estados Unidos, tá? Ele é um complexo todo de saúde e bem-estar, então eu tenho um prédio residencial aqui, né? Eu tenho
prédio de escritórios, eu tenho um hotel, eu tenho um living center, que é para 60 a mais, e todo um complexo de serviços aqui, de academia, de médicos de saúde, de lojas saudáveis de alimentação, restaurantes e assim por diante. Então, é um projeto super interessante. Bem completo, né? 2017. Bem completo, né? Promovendo essa questão da convivência que a gente falou também durante o bloco 1. Aqui é um projeto de um hotel, a pousada Ronco do Bugio, foi o primeiro hotel que a gente certificou aqui no Brasil, né? Ele é muito bacana esse projeto, são 15 construções que estão espalhadas numa fazenda aqui na Mata Atlântica de São Paulo, e onde cada uma das casas elas refletem a construções antigas, lá da época das fazendas cafeeiras de São Paulo, das fazendas leiteiras de Minas Gerais. Então é um hotel que foi muito legal e ele tem uma certificação nível A pelo HBC. Nossa, que é a certificação mais alta, né? Nível A. A certificação mais alta. Tá? Depois a gente entra nas lojas de varejo, então essa aqui foi a loja da Riachuelo do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. Foi a primeira loja de varejo que a gente certificou, né? Então, para quem não conhece, quem tiver a oportunidade de conhecer, vindo a São Paulo, passe por essa loja, você vai ver que é totalmente diferente das outras lojas do shopping, porque ele teve essa preocupação desde o início da saúde e bem-estar, não só para os seus clientes, mas também para os seus colaboradores que ficam lá todos os dias trabalhando na loja, né? Então, é um projeto super bacana também. E para a gente finalizar, né, os cases eram esses. Aí a gente pode ir para um próximo assunto. Tá, eu queria só para finalizar os cases, eu acho que eles foram muito bons para que a gente visse que eu consigo aplicar sempre, né? Igual você falou, eu tenho um complexo todo que eu vou ter loja, moradia, academia e tudo isso certificado, né? Porque às vezes os certificados eles parecem ser um pouco inalcançáveis, né? Ah não, isso daí de saúde eu vou conseguir fazer na minha casa. Mas eu não vou conseguir fazer no meu comércio, a loja que você comentou, né? Então, assim, eles conseguiram fazer uma loja que vai ser saudável. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante, porque às vezes a gente pensa só no meu trabalho e na minha residência. Mas o comércio, ele é o trabalho de alguém. Então, ele também precisa ter esse cuidado, porque por mais que eu possa ir na loja, ficar meia hora lá e talvez ser ou não ser saudável não tenha um impacto tão grande para mim, o colaborador que está ali todo dia, ele vai ter, né, esse impacto. Então, eu acho que esses exemplos foram muito bons para isso, para que a gente entendesse que eu posso aplicar em qualquer área, né? Basta eu querer e eu me preocupar com esse ponto. E aí, realmente, para a gente finalizar o nosso programa, falar um pouquinho dessa questão da saúde, né? O quanto que a gente vê esse impacto. Então, ao longo de todo o programa, a gente foi citando exemplos, né? Então, o meu exemplo de experiência vivida, você comentou o caso do cliente, e aí o que eu acho que as pessoas têm que realmente entender, né? E eu acho que não é só o meu cliente final, os próprios profissionais, é que a gente tem o poder de decisão em relação à nossa saúde, tanto a nossa saúde imediata, igual a gente deu exemplos, mas numa saúde a longo prazo, né? Então, decisões que eu tomo hoje podem não me impactar agora, mas podem vir a me impactar daqui a 10, 20 anos, igual a questão da água, né? Talvez eu não tenha impacto direto agora, se a minha tubulação não for adequada, mas daqui a 20, 30 anos eu posso vir a sofrer o impacto de uma decisão que eu estou fazendo agora. Então, o quanto antes a sociedade como um todo, né, tanto o cliente, o profissional, quem executa a obra, entender a importância da saúde, entender a importância de tomar essas diretrizes, essas decisões, mais cedo a gente vai conseguir ter uma sociedade, no geral, mais saudável, né? E aí eu acredito que o curso, como você mesmo comentou, ele não é só para o profissional, o arquiteto, o engenheiro, o designer, outras pessoas também podem fazer, né, de outras áreas. Eu lembro que quando eu fiz, se eu não me engano, era um biólogo, ele era de outro curso. E eu fiquei, gente, mas por que ele está aqui? Porque ele também precisa aprender, né? Então, a gente precisa, como no geral, ter essas noções, para a gente saber cobrar, né, e poder avaliar, mas para que a gente possa viver melhor, né, a gente possa viver realmente com mais saúde, porque às vezes a gente toma decisões de saúde, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer atividade física, mas a gente não pensa na nossa casa, muitas vezes não adianta a gente tratar só um ponto isolado, a gente tem que pensar como um todo, né? Com certeza, e assim, a partir do momento que a gente começa a conhecer isso, a gente tem o dever, né, como profissional que atua no mercado, de ajudar as pessoas.
E uma coisa que a gente mais ouve quando a gente termina os cursos, né, dos profissionais que fizeram o treinamento, é isso. Eu encontrei de novo o propósito da minha profissão. Era uma profissão que estava ali meio batida, sempre a mesma coisa, e ele não enxergava esse poder e essa força que ele tem de desenhar e promover saúde para as pessoas que estão do outro lado. Né? Então, acho que isso é super legal. Né? Acho que a gente acaba comprando aí uma coisa que é assim, a partir do momento que eu conheço, eu tenho que fazer o bem para as pessoas. Né? Eu não posso mais esconder isso só para mim. Não, você tem que disseminar, você tem que replicar. Então, já encerrando aqui, eu quero parabenizar você pelo programa, por trazer esse tema tão importante, né, para as pessoas conhecerem. Porque quanto mais as pessoas conhecerem, mais todo mundo vai querer fazer de forma diferente, querer construir de forma saudável, né? Então, aquele negócio, a gente sabe que está fazendo a coisa certa, do jeito certo, que vai dar certo. Então, por que a gente vai se esconder? A gente tem, como sociedade, pensar sempre no melhor para todas as pessoas, né? Então, nós fomos melhores como sociedade, todo mundo vai ser melhor. Todo mundo cresce junto. Um pouquinho o nosso papel e o nosso dever como profissional também, né, atuando nesse mercado. Sim. E realmente, eu falei com você, eu queria muito que você viesse, justamente por isso, porque foi um curso que eu fiz que pra mim mudou. E eu acho que quanto mais pessoas conhecerem, melhor vai ser, porque eu ainda vejo muito assim, a sustentabilidade. Eu fico, mas sustentabilidade é só um pouquinho, a gente pode trabalhar muito mais. A questão da biofilia, né, de plantas, mas isso é só um pouquinho, a gente ainda tem, né, mais coisas que a gente pode fazer pra saúde. Então, realmente, assim, pensar como um todo, para mim, é muito importante. Então, foi muito importante ter você aqui hoje. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu espero que esse programa tenha agregado para você que está aí assistindo a gente do outro lado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, o Marcos apresentou o site mais cedo. Vocês podem entrar lá no site, vai ter lá a questão de certificado, vai ter os profissionais na sua região, vai ter a questão de produtos. Qualquer dúvida que ficou, acredito que o Marcos esteja à disposição para tirar. Eu também estou aqui à disposição, a TV Vincere também pode entrar em contato com a gente, que a gente também auxilia no que for possível, no que a gente conseguir. E então o programa de hoje a gente finaliza por aqui. Muito obrigada, Marcos. E aí no próximo programa vamos falar um pouco sobre a questão de energia solar. Vou levar vocês para conhecer e ver na prática, tá? É um projeto já instalado e também para que os engenheiros ali da obra expliquem pra gente. Acredito que vai ser um programa muito interessante, então não perca, acredito que você vai aproveitar muito esse conhecimento. Então, finalizando o programa, muito obrigada e até a próxima.